Olá, você seja muito bem-vindo, esse é o nosso Dialogando. E hoje nós vamos tratar a segunda parte da nossa explicação sobre o surgimento da sociologia a partir da concepção do sociólogo Norbert Elias. É isso mesmo, é a segunda parte, porque a primeira, como vocês estão vendo aqui no nosso lado aqui na tela, eu tratei de alguns pontos, inclusive vamos ver o seguinte, vamos ver alguns trechos rápidos sobre alguns pontos que eu falei na semana passada. Coloca pra gente na tela. Nós tínhamos as mudanças que estavam acontecendo constantemente dentro da sociedade, e esses novos especialistas, eles tinham a tarefa justamente de compreender o que faz com que essa sociedade ela esteja num fluxo constante de alterações, e nesse sentido é necessário explicar, compreender esses aspectos e inclusive estipular na época quais são os caminhos que a sociedade vai seguir. Isso aconteceu na semana passada. Se você não acompanhou o vídeo da semana passada, vale muito a pena você assistir. Mas o vídeo de hoje vai trazer os seguintes assuntos: as diferenças entre ciências naturais e as ciências sociais. Elias também trata desse aspecto que é muito interessante para a gente acompanhar. Isso contribuiu, de certa forma, para a consolidação das ciências sociais. E o segundo ponto do vídeo de hoje está relacionado à seguinte questão. Elias vai apontar que os primeiros sociólogos, o Comte, até mesmo Marx, eles tiveram a mesma plataforma de pensamento. O que Elias quer dizer sobre isso? Vamos lá, vamos acompanhar então o Dialogando, que está apenas começando. O ponto que eu gostaria de destacar no vídeo de hoje é a questão das diferenças entre as ciências naturais e as ciências sociais. Elias vai dizer a seguinte questão relacionada a esse aspecto. A sociologia, naquele primeiro momento, ela precisava compreender os métodos, técnicas utilizadas pelas ciências naturais e utilizar essas técnicas em seus estudos e, ao mesmo tempo, criar novos métodos e técnicas para realizar os seus estudos. Então era justamente dentro desse processo de imitação e criação que ia se consolidando uma nova forma de construir ciência, de interpretar os aspectos que aconteciam dentro da sociedade. Elias vai apontar que isso está relacionado justamente a essa nova ciência ter pouco prestígio frente às ciências naturais que estavam consolidadas. Então, por isso que ocorreu essa aproximação entre as ciências sociais com as ciências naturais. Então era necessário a nova ciência pegar carona no prestígio da ciência que já estava consolidada, justamente devido a essa assimetria de prestígio entre as duas. E o próprio sociólogo Norbert Elias também vai destacar que a separação entre essas duas ciências, que para ele tem diferenças que são substanciais, ela foi uma separação difícil de ocorrer, que isso foi tornando mais claro e evidente à medida que a própria ciências sociais ela foi ganhando, digamos assim, mais musculatura, ganhando mais forma, e isso vai, com o passar do tempo, ela vai se distanciando das ciências naturais. O segundo ponto do nosso vídeo de hoje, que está relacionado à questão que os primeiros autores, como o caso Marx, Comte, o próprio chamar também a atenção de Spencer, tinham a mesma plataforma de pensamento. O que Elias quer dizer com isso? Bom, entre as características semelhantes compartilhadas por esses autores é o fato que eles postulavam que o funcionamento da sociedade é independente do Estado para esses autores. Ou seja, os primeiros sociólogos diferenciavam a sociedade do Estado. Além disso, Norbert Elias destaca que os primeiros sociólogos procuravam compreender como a sociedade tinha se desenvolvido. Desta forma, o desenvolvimento da sociedade acontecia de forma independente das vontades e interesses dos indivíduos a curto prazo. Ou seja, existia uma certa autonomia nesse desenvolvimento da sociedade. Além disso, para Norbert Elias, todos os primeiros sociólogos compartilhavam com uma ideia, que era a que o futuro seria algo melhor. Ou seja, a história caminhava para um progresso da humanidade. E por que eles pensavam desta maneira? Segundo Elias, esses autores, no caso que eu já falei para vocês, Marx,
Comte e Spence viviam numa época de surgimento das ideologias políticas. Aí eu estou me referindo ao comunismo, socialismo, liberalismo, conservadorismo, entre outras. Eram homens da ciência, mas tinham em seus estudos um aspecto da crença em um futuro melhor. Portanto, procuravam realizar estudos que tinham a finalidade de servir para justificar suas concepções de mundo. Elias constata que as ciências sociais nascentes tinham de lidar com um problema que consistia em reconhecer e examinar criticamente o problema do envolvimento de seus representantes. Elias constata outros dois aspectos que são problemáticos em relação a esses sociólogos. O primeiro deles, que a gente vai destacar aqui de forma breve, é que eles analisavam uma região específica e generalizava os resultados para toda a humanidade. E o segundo problema era o problema, digamos assim, ideológico. O seu posicionamento, o desejo que eles possuíam em relação a como a sociedade deveria ser, e profeticamente, Elias destaca essa palavra, profeticamente, acreditavam que a sociedade seria. Ou seja, eles colocavam como a sociedade deveria ser e profeticamente diziam, olha, no futuro a sociedade será desta maneira. Trata-se de um programa de ação a qual se esperava que os homens se dedicassem e cujo sucesso era inevitável. O futuro era sempre favorável, embora formadas em conexão com experiências sociais específicas. Essas ideias, uma vez modeladas para se tornar o centro de uma crença social inflexível, apresentava-se seus partidários como verdade final, a priorística, tão imediatamente convincente que pareciam preceder toda a experiência e fazer parte da natureza das pessoas. Essas ideias eram tomadas mais ou menos como algo absoluto, como regras não sujeitas a correções e revisões à luz de testes controlados, embora todos os pioneiros da sociologia tenham tentado proceder cientificamente, a dupla função de suas formulações teóricas foi um obstáculo. Como crenças, suas ideias permaneceram fora da interação característica da ciência entre as teorias gerais e as pesquisas empíricas. Os primeiros sociólogos tinham, como disse anteriormente, a ideia que, olha, o progresso é algo inevitável. É justamente sobre isso que Elias tratou. Para Elias, esses sociólogos, Marx, Spence e Comte, tinham a visão que a história sempre se movia dialeticamente ou em linhas retas em direção de alguém. Seguia por si só no sentido da implementação das ideias destas ou daquelas pessoas. Ou seja, havia uma suposição alheia sem nenhuma comprovação por meio de evidência factual. O desenvolvimento no caminho do progresso era visto um princípio quase tão escrito quanto as leis naturais. Assim, as ideias a respeito do passado eram sempre compatíveis com a concepção acerca do futuro da humanidade. Como participantes das disputas políticas em suas épocas, o que percebiam ou deixavam de perceber esteve relacionado por suas posições políticas. Esse foi o destaque então de Norbert Elias, relacionado aí como que se consolidou a sociologia, como foi a atuação desses primeiros sociólogos. Se você assistiu apenas esse segundo vídeo, vale muito a pena você acompanhar o primeiro vídeo, pois os aspectos que trouxemos no vídeo anterior se complementam com o vídeo desta semana. O Dialogando termina por aqui. Se inscreva no nosso canal no YouTube, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário. E aí, qual é a sua análise em relação àquilo que Norbert Elias nos apontou? Um forte abraço, uma boa semana, cuide-se bem. Tchau, tchau!